E vamos começar agora mais um Benefício Cast. Vamos falar hoje com o nosso querido amigo Fernando Dantas, especialista em estratégia financeira bem-sucedida. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, meu caro. E falar sobre estratégia financeira bem-sucedida é o que eu faço há mais de 30 anos, sempre procurando construir, dentro do contexto de atendimento consultivo, a melhor forma da pessoa ter uma proteção financeira ou patrimonial ou pessoal, que é o mais importante, é o pessoal, que é isso que a gente vai falar. Que legal. Fernando, você é conhecido por ser um grande defensor do seguro de vida. Como é que você vê, por que você vê o seguro de vida como estratégia financeira bem-sucedida? Eu sempre vejo no contexto de tirar o gatilho que foi construído há muitos anos atrás, que foi construído na mente das pessoas, do seguro de vida como seguro de morte. Até porque quando ele foi constituído, passado mais distante, ele só tinha cobertura de morte e invalidez. Então, sempre que alguém contratava, estava preocupado basicamente com morte. E isso criou uma negatividade na absorção das pessoas, do entendimento. Quando a gente fala de estratégia financeira, a gente está construindo uma visão de que ele está construindo uma proteção financeira em razão de perda patrimonial ou pessoal por conta de uma intempérie, um acidente, uma invalidez, uma doença, um afastamento temporário, uma internação hospitalar. Então, eu sempre digo que o orçamento dele pode ser desestabilizado, independente da classe social, que muitas vezes as pessoas pensam que estratégia financeira é só para quem está no patamar mais elevado. Não é. Qualquer pessoa, qualquer nível social, quando tem um afastamento, uma doença ou mesmo uma morte, o orçamento dele familiar vai ser prejudicado. E aí cria uma instabilidade. Essa instabilidade que a gente tenta proteger, ou busca proteger, criando um perfil lógico ideal de acordo com cada um, com a sua condução, construção familiar. Você falou que qualquer pessoa deve ter um seguro de vida. Isso se aplica também aos jovens? Principalmente aos jovens. Mesmo sem filhos? Mesmo sem filhos, porque a proteção da pessoa, eu sempre gosto de comparar com um avião. A gente nunca se preocupa no primeiro momento, lembra daquela questão da máscara? Não bote em quem está do seu lado, teu filho ou tua esposa. Primeiro coloque a tua. Então a gente está falando de seguro de vida em vida, para a pessoa. E o jovem, independente de ter filho, ele tem mais, ele sempre é mais afoito, ele gosta de se expor ao risco. Ele está mais voltado para que ele possa ter mais fácil um acidente em razão de um esporte praticado, enfim. Então ele tem que proteger a si. Afastamento do trabalho, afastamento das atividades profissionais, mesmo temporário ou não, ou definitivo. Então ele precisa de um apoio, um complemento que dê a ele a tranquilidade para ele possa dar seguimento à vida dele. Entendi. Então o jovem tem que pensar na proteção dele em vida. Sim. Afastamento, doenças, uma possível invalidez. Fala um pouquinho sobre essas coberturas. E como é que funciona o pagamento delas? Vamos lá. Imagina um jovem que acabou a faculdade, começou a ter a profissão dele, começou a construir o patrimônio, a vida, e ele sofre um acidente praticando algum esporte, ele vai ficar afastado 60 dias. A receita dele poderá diminuir e deverá diminuir. Se ele tem um seguro que chama DIT, ou SERIT, depende da seguradora, ele recebe diárias no valor contratado enquanto ele estiver afastado até um ano. Se ele tiver uma doença e for internado no hospital, existe uma cobertura que é diária por internação hospitalar. Enquanto ele estiver no hospital, ele também vai receber a diária hora contratada. E aí ele fica tranquilo para se cuidar, para cuidar de si, para poder comprar medicamento. E em casa ele está tranquilo que os boletos que não deixam de vir não ficarão sem pagar, porque o seguro vai complementar. Entendi. Então, a gente pode dizer que o seguro de vida, ele é um complemento ao plano de saúde. Eu digo que não é complemento, os dois andam juntos, são necessários estarem contratados para que a pessoa possa exatamente ter essa questão da proteção financeira que o plano de saúde não dá. E mesmo o plano de saúde dando a questão do atendimento, ele, se for, por exemplo, um plano de saúde não um seguro, ele vai estar vinculado aos convênios. E se ele tiver uma doença grave e quiser uma segunda opinião médica, uma terceira opinião, médico em São Paulo, no Rio, enfim, ou aqui próprio, que hoje em dia tem medicina evoluída em todo lugar, não tem mais aquela coisa antiga de que os bons médicos estavam em São Paulo. Hoje nós temos grandes profissionais na nossa cidade, em qualquer capital do país. Mas muitas vezes esses grandes profissionais só atendem particular. E se ele quiser ser atendido por esse médico, o seguro está aí para isso. Então a cobertura de doença grave, assim que diagnosticado uma doença grave, ele vai receber o capital segurado que ele contratou, 100, 150, 200, 500 mil reais, e ele pode usar da forma que ele quiser. Ele não é obrigado a usar isso e depois justificar. É creditado na conta dele, ele tem total liberdade. Então ele pode usar para complementar o tratamento, comprar remédio, fazer alguma coisa que esteja fora do contexto do plano de saúde,
e o que sobrar ele vai comemorar a cura dele, a cura do tratamento, do que ele possa ter feito. Que legal. Então é um seguro que protege você em vida e protege os seus familiares, as pessoas que você ama, caso você falte. Perfeitamente. O contexto tem que ser da falta, da invalidez, da doença, do afastamento temporário, e aí vai. Entendido. E para quem está nos assistindo e pensando, poxa, eu preciso dessa proteção, a gente pode dizer o valor? Quanto custa isso tudo? Olha, você falou de jovem, eu vou começar pelo jovem. Um jovem contrata hoje com muita tranquilidade um capital segurado de R$500 mil, com muito menos do que R$100 por mês. Por mês? Por mês. Uma pizza. Uma pizza com Coca-Cola, complete a Coca, senão fica com 6. Entendi. É muito comum nós notarmos por aí que as pessoas querem fazer seguro dos seus automóveis, dos seus veículos, mas não fazem seguro porque é mais importante que a sua vida. Na sua visão, por que disso? As pessoas têm a visão material, eles não pensam no imaterial, no mais importante que é a própria vida. Isso é uma realidade brasileira, não é só nós aqui. O pessoal compra um carro e automaticamente já faz o seguro. Só que pense no seguinte, você trabalha, correto? Você perdeu o carro e não tiver seguro, você vai ter um desequilíbrio financeiro, porque é para isso que é a gestão de risco. Mas você vai continuar trabalhando para comprar outro carro. Mas se tiver um problema de saúde ou uma invalidez, você não compra de volta a sua saúde. Então você tem que ter primeiro si, depois o material, porque o material você reconquista, mas a saúde nem sempre. Algumas vezes sim, outras não. Então o amor tem que ser consigo. A gente fala tanto de amor próprio, né? E a gente ama mais os bens. Isso é uma questão muito sucinta, mas que carece de um debate muito profundo, porque vem muito da humanidade. A humanidade está muito preocupada mais com a questão da vaidade material do que com a consigo próprio, do autocuidado, do amor próprio, aí vai. Entendi. Então, esse é um dos produtos que você usa para atração na estratégia financeira sucedida bem para o seu cliente. E quando a gente fala de estratégia bem-sucedida, ela vai persona a persona. Por isso que é muito bom um seguro contratado com um profissional que é dedicado a isso. Hoje você tem um percentual significativo do mercado de seguros de vida vendido em banco. Tudo bem, nada contra o banco, produto legalizado, ok, tranquilo. Mas ali é para bater meta do gerente, ele não faz um estudo. A gente tem que sentar com o paciente, o nosso cliente, e entender a vida dele, se ele é casado, se tem filho, qual é a profissão, o que é que ele tem hoje de estrutura financeira, aonde ele quer chegar, esse gap entre a idade atual dele e dos filhos e a idade que os filhos vão ficar independentes. Existe um contexto, por exemplo, nós temos seguro de prazo certo, prazo determinado. Então você pode contratar uma pólice só por 15, 20 anos, que é o tempo que seus filhos vão ficar adultos, depois ela cessa, porque você já amadureceu e os seus filhos já ficaram adultos o suficiente e independentes. Então você continuar pagando, muitas vezes, um capital segurado elevado. Aí você vai dar continuidade no capital segurado pensando na sucessão patrimonial lá na frente, porque a gente tem a questão do imposto TCMD, tem que pagar sobre a herança, e quando a gente parte, a família tem que ter o dinheiro para pagar o TCMD. E um seguro de vida com capital menor do que o que eu contrato na juventude vai atender desta forma. Então, assim, o desenho de uma pólice de seguro de pessoas tem que ser trabalhada de forma consultiva e não a venda ali no balcão rapidamente e pegar uma assinatura. Hoje a gente está vendo o mercado trabalhando muito, a gente Insurtech, um link de seguro. E o link tem várias coberturas, mas quem está contratando não está conversando com alguém aí do lado para entender a real necessidade. Então, a discussão da construção da proposta de seguro de vida vai muito além de coberturas simples e triviais. É uma discussão mais ampla. Você falou sobre sucessão patrimonial, ou seja, mesmo aqueles que têm bastante patrimônio, que têm condição de deixar sua família tranquila, tem que pensar nisso, tem que pensar que eles vão precisar pagar um imposto quando esses imóveis forem ser transferidos para ele, é isso? Imagina, eu vou contar um fato concreto e real que eu vivenciei o ano passado. Eu estava conversando com um conhecido meu, e ele falando que recebeu a visita de um consultor de uma outra seguradora, e ele me dizendo: Fernando, eu achei interessante, mas eu não preciso de seguro. E não contratei. Eu perguntei para ele: qual é o seu, porque eu tenho patrimônio suficiente, se eu partir hoje, minha família está sossegada. Qual é o teu patrimônio estimado? 10 milhões. O dinheiro está na conta da tua esposa ou é conta conjunta, ela tem liberdade de sacar se você partir? Não, está tudo investido e tal. Então, entenda o seguinte: 10 milhões só de TCMD, advogado, vai gastar aí por baixo 20%. 10 milhões, 2 milhões. Ela tem 2 milhões para pagar isso, para resgatar os 10? Não. Então você precisa sim do seguro de vida. No contexto da sucessão patrimonial. Ele está falando de uma pessoa que tem milhões, milionário. Mas a pessoa que tem uma casa, um apartamento, e aquele apartamento precisa fazer toda a sucessão, precisa do capital segurado, seja de 100, 200, 300 mil. No mínimo a sucessão patrimonial tem que ser feita. E essa questão da sucessão vai também para a empresa. Se nós somos sócios de uma empresa e um dos sócios vem a falecer, a minha esposa ou a sua esposa pode ter que vir para a empresa e não entende o contexto do negócio.
Como é que você vai comprar a parte do sócio que faleceu? Você precisa ter um seguro de sucessão empresarial corporativa. É vida também. E a empresa não precisa descapitalizar, mesmo que ela tenha o valor para comprar, ela não precisa descapitalizar. Faz um seguro de vida para os sócios, 2, 3, 4, 5. Quem paga é a empresa e o beneficiário é a empresa e não a família. Então, o capital segurado é pago à empresa que contratou a pólice. E ela usa esse capital para restabelecer e reconduzir a nova formatação societária. Então, veja como a abrangência do seguro de vida é muito maior do que uma simples apólice assinada no balcão por aí. Legal. Então, pensando em tudo que foi dito aqui, alguém não ter um seguro de vida é uma espécie de sabotagem. Eu gosto dessa palavra porque eu sempre digo, quem não contrata uma proteção financeira pessoal, ele é um autossabotador. Autossabotagem é uma palavra assim muito complexa, digamos assim, vai em tudo, né? Em comportamento, não fazer atividade física, não se cuidar, é autossabotagem também. Mas o contexto que a gente está aqui discutindo, o seguro de vida, com certeza é autossabotagem, porque não entender a importância, porque eu sempre digo para as pessoas que a gente não vende seguro de vida. Você vende seguro de carro, que é preço, todo mundo quer o mais barato. Seguro de vida, você convence a pessoa que ele precisa. Então, quando ele não tem essa compreensão, ele está com certeza se auto-sabotando. E o seguro de vida tem, eu gosto de algumas palavras assim, que eu vejo por aí das pessoas falando, assim, seguro de vida ter ou não ter, se não ter, como saber, quando precisar e não ter, você não pode contratar. Nunca devemos deixar de lado a importância da proteção financeira, porque abrange o seu orçamento, o orçamento da sua família. O contexto é muito mais amplo do que seguro de vida, simplesmente. Então, Fernando, eu queria agradecer, mas queria que você olhasse aqui para essa câmera e deixasse uma mensagem final para o nosso espectador. Veja só, você ser atendido por um consultor de benefícios, mesmo que você não venha contratar, pode lhe dar tranquilidade e a certeza de que, se você já tem, você está muito bem protegido. Se você não tem, fazer um desenho muito claro das suas principais necessidades que você pode vir a ter em razão de um desequilíbrio financeiro e busque, dentro do seu contexto financeiro, traçar uma estratégia que realmente possa ir até o momento em que você possa pensar em puxar o freio de mão, reduzir sua atividade laboral e você está com sua construção feita e com uma maior tranquilidade para você e para a sua família. Então, a Benefício está aqui para lhe atender. Entre em contato conosco que a gente faz um estudo para você, sem que você se preocupe com custo ou qualquer outra coisa. Nesse momento, a gente vai lhe atender e estudar o que é melhor para você. Obrigado. Fernando, muito obrigado. Esse foi mais um Benefício Cast. Não esqueça de curtir e compartilhar com seu amigo. Até a próxima. Valeu.